Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Existe uma espécie de sede que nós não conseguimos saciar tomando a água convencional da vida. Essa sede é a sede do Espírito, a de que a referência foi feita agora na leitura, na paz. Essa paz íntima que tanto ansiamos e temos dificuldades de conhecê-la no ato mais profundo de nossa consciência. E o que nós vamos falar hoje é sobre isso, é sobre como chegar a atingir esse estágio em que nós possamos estar em paz conosco mesmo e em paz com o Pai Celestial. E para isso, para chegar a esse estágio, nós não conhecemos outro recurso que senão nos utilizarmos do ensinamento de Jesus, que ficou registrado por seu Evangelho, que marca a sua presença na Terra de maneira inolvidável. E há determinados estudiosos do Evangelho que marcam os seus momentos na Terra. No século XV, existiu uma estudiosa que se chamava Alcione. Está no livro Renúncia, essa personagem. E ela tinha o hábito de estudar junto de um padre, que o personagem representa o próprio Emmanuel, que é o autor do livro, em que ela trata o Evangelho em capítulo a capítulo, versículo a versículo, estudando um pouquinho todos os dias, mas sequencialmente, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E isso me fez refletir muito, porque quando a gente compulsa o Evangelho sem uma ajuda, é muito comum a gente achar difícil certas partes e não conseguir interpretar, e aí até desanimar de prosseguir estudando. E ela ensina que isso precisa ser superado. Em determinada parte do livro dela, Renúncia, o livro em que ela é a personagem principal, ela diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Então nós temos que passar pelo crivo da razão. Mas não basta ser conhecida. Ela precisa ser meditada, refletida. Para quê? Para que ela possa ser sentida. E quando eu medito, quando eu reflito, eu faço a conexão do que é cerebral com o que é do sentimento. Eu fazendo essa conexão, eu começo a fazer o que eu sei vibrar dentro de mim. É quando eu sinto. E quando eu vibro dentro de mim o que eu sei, ninguém me segura mais para seguir Jesus, porque eu passo a fazer o último estágio, viver. Ninguém consegue viver o Evangelho de Jesus se não o sentir dentro de si. E ninguém conseguirá sentir o Evangelho de Jesus se não o conhecer. Entre os dois, exige a reflexão, a meditação que nós precisamos fazer para que isso seja a parte integrante do nosso ser. E é disso que nós queremos falar. Mas nós colocamos no tema Evangelho e Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, ele faz uma tarefa fundamental para a gente atingir isso. Sobretudo na parte do conhecimento, que é a parte que a gente consegue ter luzes naquilo que parecia obscuro na palavra de Jesus registrada pelos evangelistas. Então nós perguntamos, o que é esse Espiritismo? Por que ele tem esse condão de nos ajudar a seguir Jesus, a viver Jesus de fato? Por que o Espiritismo é esse, vamos dizer, especial movimento que nos leva a Jesus? Vamos lembrar primeiro o que é Espiritismo. Para muita gente, às vezes, que está no Espiritismo não se recorda, é importante a gente observar que Allan Kardec definiu isso de forma muito clara num livrinho que ele publicou logo depois que ele publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ele publicou um livro chamado O que é o Espiritismo? Porque ele percebeu que a reação das pessoas que travaram contato com o Livro dos Espíritos era de muita dúvida. Era um conhecimento novo em que as pessoas não estavam habituadas a refletir sobre aqueles conhecimentos. Então ele escreveu esse livro, e esse livro ele fazia a imagem de perguntadores e as respostas que ele dava. Então um padre perguntando, uma pessoa comum perguntando, e ele conseguia dar as respostas de acordo com as necessidades dos perguntadores. E logo no começo, lá no preâmbulo, ele diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo, significa que você não pode vê-lo só de um jeito ou de outro, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
Ciência e filosofia foram as duas bases principais que Allan Kardec registrou como referindo-se ao Espiritismo. Ciência que observa, ciência que experimenta e ciência que deduz, ciência que propaga o que dali deduziu. E doutrina filosófica que indaga de maneira lúcida, de maneira racional. Como ciência, disse Allan Kardec, o Espiritismo trata da natureza, ou seja, do que é feito, da origem, de onde veio e do destino, para onde vão os espíritos, bem como da relação deles com os que estão encarnados, que são espíritos encarnados, que estão no mundo corporal. São sempre espíritos, ora na carne, ora fora dela. Então há uma relação entre esses dois quando eles estão em mundos diferentes, em dois mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então nós verificamos claramente que aqui Allan Kardec definiu que o Espiritismo não está preocupado como ciência em estudar absolutamente nada que refere-se à matéria. Isso é tarefa da academia, das nossas universidades espalhadas por esse globo. Ao Espiritismo compete estudar o que nós chamamos de princípio espiritual. Então o Espiritismo está preocupado em conhecer essas leis. Ele não está preocupado em estudar os outros assuntos relativos à academia. Como filosofia, disse Allan Kardec, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações entre os espíritos encarnados e os espíritos encarnados que estão vestindo corpos. Preste atenção que nós grifamos, colocamos em azul consequências morais e grifamos a palavra moral. Moral, na época de Allan Kardec, como até os dias de hoje, é uma palavra muito mal compreendida. E as deduções que se tiram dela são das mais variadas espécies. Então Allan Kardec, para não ter dúvidas sobre isso, indagou na questão 629 de O Livro dos Espíritos, que definição se pode dar da moral? Essa é a pergunta que ele fez aos benfeitores. E eles responderam. Nós vamos trazer uma parte da resposta. Moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos. Por que então cumpre a lei de Deus? Ora, moral é fazer o bem pelo bem de todos? É isso que é moral. Se você quer saber quanto de moral você tem, é só você olhar quanto de bem você faz pelo bem de todos. É uma análise íntima de cada um de nós. Pensa nas 24 horas do seu dia, quantas delas você dedicou pelo bem de todos, quantas delas você dedicou só pelo seu bem, quantas delas, às vezes, você não dedicou nem pelo seu próprio bem. Então nós temos aqui a moral como sendo a lei de Deus, porque então cumpre a lei de Deus, disseram os Espíritos. Então proceder como Jesus procedeu, fazendo o bem pelo bem, é o que te eleva à moral. Daí porque o Espiritismo não trouxe nenhuma nova moral. A moral do Espiritismo é a moral do Evangelho de Jesus. É a moral do próprio Cristo. O Espiritismo vem nos estimular a fazer a vivência dessa moral em nós mesmos. Fazer o bem pelo bem de todos. Nunca nos esqueçamos disso jamais. É o que se chama moral. Porque então cumprimos a lei de Deus. E se nós voltarmos um pouquinho, quando os indagadores de Jesus perguntaram para ele qual era a lei de Deus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o próximo como a ti mesmo, né? Fazer o próximo como você faz para você mesmo. Toda a lei e os profetas, disse Jesus, estão contidos nesses dois mandamentos. E são mandamentos. Ou nós fazemos ou nós fazemos, não tem como fugir. Se não fazemos espontaneamente, a lei nos constrange a fazer, fazendo a gente despertar pelos movimentos das dores que nos acodem de vez em quando. E é por isso que quando a gente fala em fazer cumprir a moral, em ter consequências morais, todo aquele que compreende o Espiritismo naturalmente começa a buscar fazer o bem, porque ele entendeu que é por aí que aquela paz a que nos aludimos agora há pouco na leitura, ela vai ser atingida. Paz é conquista, não é uma entrega que você receba de mão beijada. É uma conquista que se faz pelos esforços no caminho de seguir Jesus, seguir os passos deles. Por isso, todo o Espiritismo tem uma terceira base, além da ciência e da filosofia, que é a sua moral.
E a fundamentação do espiritismo é na moral. Por isso a filosofia espírita sempre te leva a ter consequências morais. Por isso nós podemos construir com Emmanuel o espiritismo como se fosse um triângulo de forças em que ele tem um tríplice aspecto. Primeiro, a filosofia que indaga. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que tantas diferenças existem? Por que uns nascem bonitos, outros nascem feios, uns ricos, outros pobres, uns doentes, outros sãos? Por que uns vivem na plenitude daqueles recursos sociais e outros mal têm o que comer? Por que essas diferenças são tão evidentes? E por que elas nos incomodam tanto? Estamos ali indagando. Isso nos estimula a desenvolver o intelecto, a conquistar aquilo que nós precisamos ter dentro de nós para satisfazer estas respostas e fazer isso de maneira que a razão chancele a resposta. Mas, para fazer isso, responder as perguntas, nós precisamos indagar, mas precisamos buscar as respostas. E foi o que Allan Kardec fez. Uma sala de reunião mediúnica é um laboratório vivo. Você pode extrair de um laboratório desse muitas e muitas conquistas no campo da compreensão da vida. Também te induz a desenvolver o intelecto. Então vejamos que os dois têm consequências morais, como Allan Kardec disse. Essa consequência moral é o que nós chamamos de religião na essência da palavra. Não a religião humana, cheia de apetrechos, cheia de movimentos humanos inseridos. Não. A religião aqui é no sentido original da palavra, o religare, o ligar a criatura ao Criador, religar o filho ao pai. Tal como a gente vê na parábola do filho pródigo, quando o filho sente a necessidade do pai, sente fome de Deus, e ele vai buscar o pai. É esse momento do religare. E aqui nós desenvolvemos um segundo aprendizado extremamente importante, que é o do sentimento. Porque os dois vão me fazer conhecer a ciência e a filosofia. Mas a consequência moral vai me fazer sentir o que eu conheci. E uma vez sentindo o que eu conheço, eu vivo o que eu conheço, de maneira espontânea. Por isso, os dois de baixo correspondem ao terra-terra. Nós conseguimos fazer por aqui mesmo. Mas o de cima corresponde ao terra-céu, que para você ascender a ele é necessário fazer a internalização do que você compreendeu. Por isso, o de baixo representa o que nós chamamos a sabedoria. De conquista em conquista, o espírito vai sendo detentor de uma das asas de sua conquista evolutiva, que é a sabedoria. Mas enquanto ele não sentiu o que sabe, ele ainda não conseguirá experimentar a essência divina da qual ele é feita, que é o amor. E essas são chamadas de asas da alma por nosso querido Emmanuel. Ele chamou isso de asas da alma que nos permitem espiritualizar-nos. Independentemente de que religião nós estejamos, se nós praticamos os dois, automaticamente nós estamos nos espiritualizando. As religiões nos ajudam, mas a espiritualização é própria de cada um de nós. Por isso, essas duas asas são as asas que ninguém deverá ser ausente delas para poder entrar no reino dos céus. Se queremos entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é preciso portarmos essas duas asas. Precisamos saber tudo, mas precisamos sentir o que sabemos. E aí, então, nós perguntamos, qual é a base dessa doutrina espírita? Porque Allan Kardec, gente, prestemos atenção, que ele levou muito tempo para falar sobre o espiritismo como religião, por causa do cuidado dele para não misturar o espiritismo com a religião humana, como as pessoas habitualmente fazem. Começam a trazer imagens, símbolos, hierarquias para dentro do espiritismo. A gente tem visto isso. E, lamentavelmente, não é essa a razão, o propósito do espiritismo. Então, qual que é a base do espiritismo? E ele mesmo tentou responder esta pergunta fazendo outra pergunta aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E, coincidentemente ou não, esta questão é a que tem a resposta mais curta de todas as 1019 e todas as outras subperguntas juntas. É aquela que apenas 5 letras enseja. Apesar de ser a mais curta, é a mais completa de todas. Porque se você conhecer Jesus, você não precisa nem ler as outras questões. Se você conseguir viver Jesus, você não precisa nem ler o Evangelho mais.
Porque você já está sendo carta viva, você já está sendo o próprio Evangelho na sua vivência. Por isso, esse é o guia. Ele é que te conduz ao reino dos céus. Ele é que te conduz ao Pai. Mas por que essa pretensão de ser ele, Marques? Porque ele trilhou todos os caminhos que você está trilhando. Tudo o que você está fazendo hoje, ele já fez e há muito tempo atrás. Então, quando você tem um guia que já passou pelos mesmos caminhos que você está passando, você não tem dúvida de que você está sendo bem guiado. Imagine que você vai subir o Monte Everest. Aí você chama o Max para ser seu guia? Vamos desencarnar tudo, vamos assistir as palestras aqui desencarnado, né? Todo mundo junto. Você vai chamar alguém que tem experiência, que já subiu pelo menos umas 20 vezes ali, né? Porque você quer ter certeza de que você não vai cair numa situação de desconhecimento. Alguém que sabe o que está fazendo te dá segurança, não é assim? Então você vai conquistar alguém que vai contratar alguma coisa assim, alguém que tem essa experiência que te dá segurança de que se você seguir os passos dele, você não errará. É a mesma coisa com Jesus. Ele já fez esse trajeto, ele já subiu o Monte Himalaia da vida, que nós chamamos de escala evolutiva da vida. E tudo o que você está passando, ele conhece em profundidade. Por isso que ele sondava as almas. Alguém se aproximava dele, ele olhava lá na interioridade da pessoa, sondava as dificuldades, sem que a pessoa nem se desse conta disso. Porque é um ser que transcende a compreensão que nós mesmos temos desse ser. Bom, mas Allan Kardec, no momento em que ele estava codificando a doutrina espírita, ele era muito criterioso. E eu diria até que ele era enjoado com os espíritos. Porque ele insistia em perguntas, e os espíritos já te dizendo, temos dito, os espíritos falavam assim, ô, seu Kardec, dá um tempo, o senhor pergunta demais a mesma coisa. Mas ele fazia o quê? Ele fazia conferências. Se as respostas não entravam em contradições. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, meu benfeitor falou assim, meu filho, você nunca vai encontrar contradição na doutrina espírita séria, porque existem livros que se chamam doutrina espírita, mas não são doutrina espírita. A doutrina espírita mesma, aquela que você tem as bases fundamentais mantidas, você nunca vai entrar em contradição. E Kardec queria ter essa certeza. Aí ele fez uma pergunta extremamente inteligente. Ele perguntou assim, ora, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, meus amigos espíritos, o que vocês estão vindo? Para que vocês estão vindo se Jesus já ensinou tudo que nós precisamos saber? Se ele é o guia e modelo, o que vocês estão fazendo aqui? É tipo assim, né? Meio que cutucador, né? E os espíritos não se abalam, porque eles adoram quando tem esses questionadores inteligentes. Eles vão no cerne da questão. E eles respondem num tom mais alto ainda, dizendo assim, meu filho, Jesus empregava frequentemente na sua linguagem, no seu jeito de falar, alegorias, ou seja, usava imagens, parábolas, ou seja, comparava coisas da terra, materiais, com coisas abstratas do céu. Por que ele fazia isso? Porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Lembram? E o semeador saiu a semear. Para que ele está falando? Para um agricultor. E se a ovelha tresmalhada ouve a voz do pastor, para que ele está falando? Para um pastor. E se a mulher usa o fermento, para quem que ele está falando? Para uma dona de casa. Se ela perde a dracma e acha, faz uma festa, para quem que ela está falando? Várias vezes ele contava em 3 parábolas diferentes o mesmo conteúdo. Um atendendo um público, outro atendendo outro público, outro atendendo outro no mesmo momento. Por quê? Porque ele sabia que a assimilação do conhecimento era relacionada com a capacidade de assimilação de cada um, com as suas próprias experiências. Esse é o verdadeiro educador. Ele olha a necessidade do educando e não dá uma só lição. Dá várias com o mesmo conteúdo, de modo que o aprendiz assimile. E ele fez isso naquela época. Hoje, passado 2000 anos aproximadamente, nós precisamos obrigatoriamente nos contextualizar com a ambiência que ele viveu. Então é importante a gente conhecer o contexto em que ele esteve. Não é importante ficar preso a ele, mas é importante conhecer porque é a base onde a moral dele foi descida, onde a moral dele foi plantada. Mas os espíritos continuam dizendo, faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Que verdade? Lembra daquele que o condenou, escolhido
ele para ser preso na cruz e entregue Barrabás à liberdade? Aquele governador que lavou as mãos achando que tinha se livrado da culpa, ele perguntou: o que é a verdade? O que Jesus fez? Silenciou. Sabe por quê? Porque ele estava diante da verdade. Se ele não conseguia ver a verdade diante dele, nenhuma palavra ia fazer com que ele compreendesse a verdade. A verdade, Jesus, precisa ser inteligível. Porque muitas das passagens do Evangelho parecem mesmo ininteligíveis se você não tem as bases, se você não tem a chave para abrir essa porta do conhecimento. E é o que o Espiritismo veio fazer, trazer essa chave para que a gente consiga abrir essa porta do entendimento. E isso não só para iniciados, como durante muitos e muitos séculos tivemos escolas e ainda hoje as temos, de iniciados que somente eles podem ter acesso àquele conhecimento especial. Os maçons, os Rosacruzes, são dois desses tipos que estudam em grupos isolados. O Espiritismo tem tudo o que eles têm e mais em grupos abertos. Toda a gente que quiser beber dessa água, a água está disponível, não é aberta para poucos, mas para todo mundo. Essa é a função do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não é dos espíritas. O Espiritismo não é só para espíritas. O Espiritismo é para quem tem sede de Jesus. Não importa a escola religiosa que professa, e muito menos se professa escola religiosa alguma. Importa que ele tenha sede. Como disse a leitura, que a vontade esteja na intimidade da consciência, a vontade de buscar a paz. Aí sim, o Espiritismo é para ele. Por isso que a gente vê, como eu estou acostumado a isso na Federação Espírita Brasileira nos cursos, a gente vê uma quantidade de iniciantes no ESD, o ensino sistematizado da doutrina espírita, de pessoas que não são espíritas. São católicos, são protestantes, são budistas, já vimos vários. Mas todos parecem ter a mesma sede, a sede de compreender esse tal de Jesus que marcou o mundo em dois grandes momentos, antes dele e depois dele. E os espíritos disseram agora por que eles estavam vindo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper a alma toda. Aí você fala assim, o quê? O que é isso? Cortar a mão? Até hoje no Oriente Médio eles cortam a mão, literalmente. Em alguns lugares, não todos. Cortam a mão. Se a pessoa teve a mão com motivo de escândalo, por exemplo, se roubou, corta. É disso que Jesus está falando? Nós não interpretamos o Evangelho na literalidade. Nós interpretamos o espírito da letra. Temos que saber extrair o espírito da letra. Isso é o que eles estão dizendo, precisa ser explicado. Meu filho, sem a lei da reencarnação, você não vai entender Jesus. É a primeira resposta para essa questão de cortar a mão. Se você não conhecer a lei de reencarnação, você não tem como entender isso, com todo respeito a todas as demais explicações. Porque é fundamento primordial para você entender isso que Jesus falou. Mas além de explicar, precisa ser desenvolvida. Ele disse assim, Jesus, quando estava aqui entre nós, muito tenho para vos dizer, mas vocês não suportariam. Por isso que vou mandar um outro consolador que vai fazer você lembrar tudo que você esqueceu e novas informações serão trazidas. Por quê? Porque o seu psiquismo já estará mais dilatado. Você terá condição de assimilar o que antes você não assimilaria, porque naturalmente o psiquismo ainda era reduzido. E é exatamente essa necessidade que a menina do livro Renúncia, a Alcione, disse. Precisa ser compreendido, precisa ser entendido. Por quê? Porque são tão poucas as pessoas que compreendem o Evangelho, mas tão poucas, se você prestar atenção, você vai ficar impressionante de observar as pessoas carregando a Bíblia debaixo do braço, sem saber o que estão carregando. Quantas e quantas escolas religiosas, as Bíblias marcadas pelo suor das axilas, mas você vai ver o que ele extraiu de dentro daquela Bíblia, você vai ver com muita dificuldade para entender. Por isso, muitos poucos compreendem, mas isso não é o pior. O pior é que ainda menos são os que as praticam. O Espiritismo veio trazer a chave para que nós compreendamos. E depois de compreender, possamos meditar, sentir e aí sim praticar, que é o vivenciar. Aí nós estamos fazendo a vontade do Pai, nós estamos cumprindo a lei de Deus,
fazendo ao próximo como gostaríamos que fizessem a nós. Agora, eles dizem textualmente, você me perguntou, Kardec, para que eu estou vindo? Nós estamos vindo porque a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Eles estavam fazendo menção a umas frases que Jesus sempre pronunciava. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Os Espíritos estão dizendo que agora não há mais isso. Todos que têm sede de Jesus já têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. É só querer. É só querer se debruçar para compreender as suas leis e é se saciar da sede que não para de sedentar-se se você não buscar nessas fontes da água viva que Jesus nos legou. O ensino dos Espíritos, fecham eles, tem que ser claro e tem que ser sem equívocos. Se alguém vem à frente na tribuna e complica, essa pessoa está fazendo um trabalho ao contrário. Porque a missão do Espiritismo é ser simples. Qualquer pessoa de raciocínio normal consegue assimilar, se prestar atenção e estudar. É uma doutrina ao alcance de todos. E mais, não tem equívocos. Não existe contradições. Os equívocos são humanos. Como os equívocos que existem no Evangelho são humanos. O Espírito de Verdade diz isso no capítulo 6. Estão enraizados no Evangelho aquilo que o humano plantou nele. E cabe ao Espiritismo fazer esta limpeza, trazer o Evangelho, como Emmanuel disse, para o tempo de Jesus, o Evangelho redivivo, o Evangelho vivido à época de Jesus. Para que ninguém, qualquer que seja a pessoa de qualquer religião, possa alegar ignorância, dizer eu não sabia. Não, você sabe, você já conhece. E para que todos, sem exceção, possam julgar e apreciar o Espiritismo com a razão. Daí porque Kardec constrói uma frase que é basilar do Espiritismo. Ele diz assim, a fé do Espírita é raciocinar. Você não diz mais, eu creio. Porque quem crê pode descrer. Aí eu ouvi o palestrante falar, gente, ele me inspirou, fiquei tão emocionado com aquele palestrante, mas ó, chegou o primeiro problema, o palestrante já nem é mais lembrado. O que ele falou já passou, porque o problema é maior do que o que ela realmente assimilou de fato. Agora, quando você sabe, a coisa muda de figura. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixará de saber. Você pode desencarnar e reencarnar 300 mil vezes. O que você aprendeu nesta encarnação é seu, propriedade sua. Diz Jesus que se chama tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina nem rouba. Isso é propriedade sua. Vai com você para onde você for. E se expressa no que se chama vocação, tendência. Aquelas pessoas que chegam e têm facilidade para fazer certas coisas, são pessoas que já viveram isso em outras encarnações repetidas vezes. E aquilo funciona quase que por automatismo, quase que por espontâneo. Porque são conquistas, aquisições espirituais que vão sendo armazenadas nos estratos do psiquismo humano e espiritual. E por isso que a razão é a base fundamental de todo estudante do Espiritismo. Eu não vou aceitar o que Jesus falou se aquilo não passar pelo crivo da razão. Se não tiver uma lógica que submetida a essa lógica, aquilo passa. Porque senão eu vou aceitar, por exemplo, interpolações que foram colocadas no Evangelho como se fossem verdades e não são. E nós conseguimos discernir quando colocamos a razão como o nosso chamado peneira de filtro. Aí nós temos a razão chancelando a verdade e não nos deixando nos envolver pelas situações que às vezes são até atraentes, mas não nos correspondem à verdade. São apenas chamarizes para nos perdermos. E aí vem a pergunta que nós fazemos aqui hoje. Como pode o Espiritismo contribuir para o estudo do Evangelho? Se a missão que nós estamos entendendo, que é de conhecer o Evangelho na sua essência, em todas as suas condições, como é que o Espiritismo pode proporcionar isso? Allan Kardec publicou o livro dos Espíritos em 1857. Depois publicou o livro do Pentateuco, que é o livro dos Médiuns, em 1861. E depois, só depois, em 1864, ele publicou o livro que nós chamamos O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele construiu o edifício, as bases do edifício primeiro, para depois vir colocar a cumeeira desse edifício, que se chama Evangelho.
E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec inicialmente chamou de imitação do Espiritismo, depois por orientação dos Espíritos e também por solicitação até do seu próprio editor, ele transformou o nome em Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a compreensão do Espiritismo. E este livro, ele fez de maneira especialmente, vamos dizer assim, dedicada. Ele saiu de Paris, foi para Vila Segur, que fica a 600 quilômetros a sul de Paris, onde ele tinha uma residência, uma casa de campo, coisa que o valha, e ali ele ficou durante dias numa ambiência psíquica totalmente favorável para poder recepcionar e organizar o que já tinha sido recepcionado e colocar esse livro em ação. Fez isso também em determinado momento, atendendo também à necessidade da sua própria saúde, que já estava abalada, lá na foz do rio Sena, num lugar chamado Santo Adresse, que fica a 200 quilômetros a noroeste de Paris. Lá também ele tinha ambiência bucólica favorável para o psiquismo descer limpo. Por que isso? Porque os espíritos alertaram que Paris era a cidade das luzes, efervesciam ideias de todas as naturezas. Positivismo, ideias materialistas, aquilo ali era uma ambiência muito carregada, psiquicamente falando. E para descer este evangelho, a ambiência tinha que ser a mais pura possível. E esses dois lugares foram os lugares que Allan Kardec encontrou para poder escrever essa obra. Porque essa obra, que está aí hoje disponível para todos nós, ela é tão forte, mas tão forte, que 46% do Pentateuco, ou seja, das 5 obras que Kardec publicou, que a Federação Espírita colocou para ser utilizada pelo mundo afora, 46% do que ela editou é chamado Espiritismo na figura do Evangelho. Os outros 4 livros formam os outros 56%. Ou seja, só o Evangelho, segundo o Espiritismo, sozinho, vendeu ou foi produzido 46%, quase a metade. Por que será? Por que será? Porque esse livro descedenta, esse livro consola, esse livro faz com que nós compreendamos os porquês da vida. Porque Kardec fez uma coisa importantíssima nesse livro. Ele mesmo disse, o enfoque da obra, o enfoque desse livro foi especial. Ele não se propôs a estudar o Evangelho de ponta a ponta, capítulo a capítulo, não. Ele quis extrair o que ele chamou de moral. Olha o que ele disse. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Quais são elas? Os atos comuns da vida do Cristo. Você pode estudar isso de maneira historiar, com academia, você pode fazer isso de diversas maneiras. E vão encontrar várias dissonâncias e incompreensões. Também os milagres, que nós não sabemos não serem milagres, são leis, mas as demais escolas ainda continuam acreditando serem milagres. As predições, as profecias, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, e a última parte, que é o ensino moral. Ele disse, é essa parte, o ensino moral, que será objeto exclusivo dessa obra. Então, se você quiser entender como Jesus fez o mar silenciar, o vento parar, se você quiser entender como ele fez para transformar água em vinho, não vai ler esse livro, você não vai achar. Ele não trata disso. Ele só trata do que é moral. O que é moral? É fazer o bem pelo bem de todos. É cumprir a lei de Deus. Ele vai fazer isso nessa obra. Vai estimular você, a mim, a cada um de nós, a buscar fazer isso e explicar por que você precisa fazer isso, se quiser descedentar-se em definitivo. Por isso, se você quiser estudar sobre os demais assuntos, procura o livro final que ele escreveu, que chama-se A Gênese. Vai lá no capítulo 15, ele vai falar dos milagres, vai falar das predições, mas aí é uma análise sujeita a críticas, sujeita a modificações, porque não é palavra final. A moral não. A moral é ponto de sustentação para todas as escolas religiosas. Depois, a Federação Espírita Brasileira, juntamente com as demais federativas, as 27 federativas deste país, vem procurando aprofundar o estudo da doutrina espírita. Já tinha sido lançado em 1986 o estudo sistematizado da doutrina espírita. Já tem bastante tempo que ele já está consolidado e é uma alegria por esse país afora quando a gente passa em algumas casas espíritas e vê que as pessoas estudam a doutrina espírita por esse método. Mas esse aqui é mais novo, porque já é alguém que quer aprofundar o que estuda. E aí a doutrina espírita
tem uma nova oportunidade de conhecimento. A Federação Espírita Brasileira publicou 5 pérolas. São livros que aprofundam. No primeiro é o Cristianismo e o Espiritismo, depois Ensinos e Parábolas de Jesus, depois o Consolador Prometido e depois Filosofia e Ciência, como a gente acabou de falar agora. No livro 1, Cristianismo e Espiritismo, por exemplo, você vai ver a evolução do pensamento religioso, você vai ver as religiões não cristãs, você vai ver o judaísmo, o Moisés, com a função dele. Ou seja, nós vamos ter um panorama pré-Jesus. Depois, a própria chegada de Jesus, desde o seu nascimento até as viagens missionárias do apóstolo Paulo, as epístolas que foram escritas, o Apocalipse de João, a Igreja Católica quando assumiu a propriedade do Evangelho, o islamismo, a Reforma Protestante, tudo isso é estudado nesse livro. Já no livro 2, nós vamos entrar propriamente dito no Evangelho. Nós vamos falar primeiro da doutrina espírita e o Evangelho, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, as 3 revelações, por que essas 3 revelações existem, os critérios de estudo de interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, as interpretações dos textos evangélicos. E depois começa a estudar Jesus, propriamente dito. Então, por exemplo, começa com os ensinos diretos de Jesus. O que é direto? Ele falou, quando ele subiu na montanha, de uma forma direta. Ali ele deixou um código, se você seguir, você vai ser feliz. Não tem como não ser feliz se não seguir aquele código. E aí você vai ver vários ensinos diretos, como Nicodemos, por exemplo, conversa com ele. Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãezinha, eu sendo velho, a minha mãe... As perguntas infantis, do ponto de vista espiritual, que um doutor da lei nunca deveria falar. Mas ele falava das coisas da terra, e Jesus falava das coisas do Espírito. Depois vai ensinar por parábolas, são tantas, que nós vamos rever tudo isso de novo no livro 2, 3, aliás. Depois as curas. Então são fontes de aprendizado. Você vai estudar as curas e verificar que moral pode ser extraída delas. Jesus veio para curar corpos físicos? Não. Jesus veio curar almas. Os corpos físicos são reflexos das curas feitas nas almas. Depois, os fatos cotidianos. Zaqueu, quando sobe naquela figueira brava, chamada Sicômero, para ver Jesus, e Jesus olha para ele, Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. O homem fica assustado, porque como Jesus sabia o nome dele, sem nem conhecê-lo. E ali tem um diálogo impressionantemente rico de moral, aprendendo com os fatos extraordinários, como é que Jesus pode ter transformado a água em vinho, o que ele fez? O livro 3 repete isso, mas traz também algumas informações como as profecias. Qual o significado delas na extensão moral? Todas elas têm um final muito importante para o nosso aprendizado. Volta para os ensinos diretos, volta para os ensinos por parábola, porque são tantos que se repetem nesse livro outros temas. Curas, fatos cotidianos, fatos extraordinários, multiplicação dos pães. O livro 4 fala do Consolador prometido por Jesus, porque que o Espiritismo é esse Consolador. Não é que nós não estamos nos arvorando à condição de especiais, não. É que o Espiritismo é feliz daquele que trava contato com ele. A morte, porque que a morte não tem nenhum problema para nós, os espíritas, a entender. Né? O vício e as virtudes, porque que nós temos que conquistar. E o final, que é o que importa para Jesus, a humanidade regenerada. Quando toda a humanidade estiver regenerada, aí sim chegará ao fim, disse ele. Depois, gente, há muito pouco tempo atrás, por orientação do mundo espiritual, por espíritos que inclusive já dirigiram a Federação Espírita Brasileira no passado, eles vêm insistindo com os encarnados para produzir uma obra como nunca foi feita antes no Espiritismo, que é estudar o Evangelho de ponta a ponta, os 27 livros, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E esse desafio foi lançado há cerca de 4, 5 anos atrás e está em pleno curso. Tomou-se a Bíblia de Jerusalém como uma referência. Por que ela? Por que não outra? Porque a Bíblia de Jerusalém foi traduzida por não religiosos, acadêmicos. A tentativa de buscar a Bíblia de Jerusalém é que não tenha vieses religiosos de quem traduz. Não significa que elas também não tenham parcialidades. Não significa que só utilizamos esta Bíblia. Não. Mas ela é a referência para o estudo do Evangelho redivivo, ou, em outras palavras, o Evangelho revivido no primeiro século. 5 livros já estão publicados, estão disponíveis em PDF para quem quiser baixar, estão disponíveis fechados na forma de livros, e cada um deles trata de uma parte.
O livro 1, por exemplo, é a introdução ao estudo do Evangelho Redivivo. Como é que faz isso? Então você vai ver lá aquela primeira frase que nós colocamos. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí vai falar cada um dos pontos, o Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio e introdução, a importância daquele Evangelho naquele prefácio, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita e por aí afora. Mas o livro 2 já é exatamente o que nós falamos. Começa a se estudar o estudo aprofundado. Pega Mateus e estuda no tema 2 ali, por exemplo, capítulo 1 de Mateus, versículos 1 a 17, que trata da genealogia de Jesus. O item segundo, que é José e os fatos que antecederam o nascimento de Jesus, prossegue o anterior, capítulo 1, versículo 18 a 25. E assim, com todo o Evangelho de Mateus, até chegar o último item, que é Paixão e Ressurreição de Jesus, no capítulo 26, versículos 1 a 75. Esmiuçamos, capítulo a capítulo, todo o Evangelho de Mateus. E fazemos isso para todos os evangelistas e faremos isso para todos os 27 livros. Isso está em curso, tanto presencialmente lá na Federação Espírita, como online, pelo FEB Lives, todas as segundas-feiras, às 19 horas, isto vai ao ar, este programa, e do qual temos a graça de participar. E esse é o estudo que se faz juntos com as demais pessoas que têm sede de Jesus. Mas existem outras obras. Emmanuel, por exemplo, é incomparavelmente o interpretador do Evangelho naquele quesito da moral. Só que as mensagens de Emmanuel estão esparsas em vários livros. O que a Federação Espírita fez? Ela pegou todas as publicações de Emmanuel que tem alguma referência com alguns dos evangelistas, com Atos dos Apóstolos, com Apocalipse, não importa, e organizou em livros. Então, primeiro, tudo que Emmanuel interpretou de Mateus está nesse livro 1. Tudo que Emmanuel interpretou de Marcos está no livro 2. Tudo que Emmanuel interpretou de Lucas está no livro 3. E assim sucessivamente, até chegar ao que nós chamamos Cartas Universais e Apocalipse. Portanto, todos os 27 livros que Emmanuel compulsou e nos trouxe estão aí fechados. E você tem a chance de procurar por capítulo, fácil de achar, não tem dificuldade. Mas Emmanuel produziu um Pentateuco romanceado que, com todo respeito, gente, eu sou leitor ávido desde menino e eu nunca li obras tão preciosas como essas. Esse tal de Paulo e Estevão aí, gente, depois que você lê, você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Se você leu e assimilou, você não é mais o mesmo. Esse tal de há 2000 anos, você dá um choque para você que você é tão mais orgulhoso do que ele foi, que você fala, meu Deus. E esse tal de renúncia, você fala, o que é entender renúncia? Lê esse livro e você saberá o que é renúncia. Mas cada um deles traz pontos, eu não vou passar aqui agora, que você pode compulsar depois. Mas existem outros espíritos que se dedicaram a esse trabalho. Humberto de Campos publicou esse tal de Boa Nova. 30 capítulos de profundo evangelho, ido ali na detalhes. Você vai nos bastidores daqueles encontros. Aquele encontro com Zaqueu, ele trata de detalhes que só o mundo espiritual registrou. Lembra que Jesus falou, aliás, João falou, se que tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, os livros do mundo não caberiam, mas no mundo espiritual cabe. E está tudo lá. E de vez em quando, por permissão do mais alto, eles descem através desses espíritos que nos trazem essas obras magistrais. Aí tem várias obras dele, que todas elas trazem evangelho. Existe um outro espírito que ainda está escrevendo por nós, através do Divaldo, que o último livro dela foi agora, de 2024. Ela tem publicado pérolas de interpretação como essas, Luz do Mundo. Quando a primavera chegar, olha que texto lindo, é uma poetisa. Escreve com uma docilidade, com uma emoção que você vive aquilo junto com ela. É uma bênção travar contato com esses livros. E, obviamente, existem outros de encarnados e outros espíritos, Joana de Ângeles, outros espíritos esparsos, mas nós aqui colocamos os essenciais, os mais importantes. E para terminarmos, gente, depois disso, desse convite que nós estamos fazendo a todos aqui que estão conosco, vamos fazer algumas reflexões com Alcione. Com Alcione. Ela diz assim, o ensinamento de Jesus é vibração e vida. Ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O ensinamento de Jesus é vibração. Quando você vive Jesus, você vibra. Não tem como você não vibrar.
senão você não está vivendo Jesus. E como o estudo mais simples, qualquer estudo que você for fazer, pede o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Por isso que a gente colocou todas essas obras. Você precisa comparar o que disse um espírito, o que disse outro, o que diz um autor, o que diz outro. O Evangelho, em sua expressão total, é ela quem diz. É um vasto caminho ascensional. Não vamos conseguir esgotar numa encarnação, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação. Ela foi de um ponto ao outro. Conhecimento e vivência. De todos os detalhes. Quando ele diz assim, raça de víboras, até quando me farão sofrer? Quando você ouve, parece que é uma pessoa brava falando com você, né? Tem uma significação tão profunda que quando você conhece os detalhes, você entende a expressão de Jesus. Muitos estudiosos, disse ela, presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com a simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave, porque disse Jesus que são cegos conduzindo cegos. Ambos caem no fosso. Porque a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, precisa ser sentida e então vivida. É assim então que disse Jesus, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Não é fim dos tempos, é fim da ignorância da vida, é fim da ausência da água viva que descedenta, é fim daquilo que nós chamamos de não conhecer o verdadeiro Jesus, que veio para nos salvar através desse conhecimento e dessas aplicações. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.